Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Michele. Eu sou funcionária da Secretaria de Educação de Saquarema, né, da Prefeitura de Saquarema, trabalho no CAE, sou professora de Libras e hoje estou aqui como mediadora da palestra do Ednei. O tema da palestra do Ednei é Cuidador Escolar, o profissional de apoio à inclusão na escola. Né? Ednei, queria te agradecer pela sua disponibilidade, tá? Em estar aqui com a gente. Vou deixar você falar um pouquinho de você, da sua formação, para depois você apresentar a sua palestra. Já deixei o slide engatilhado. Sempre que você precisar que eu passe o slide, é só falar, pode passar, que aí eu vou passando aqui, tudo bem, tá? Tudo bem, tudo bem. Sem problema nenhum. Vou desativar meu microfone e minha câmera para só a sua imagem na gravação, tá? Porque aparece a imagem de quem está falando, então vou desativar tudo aqui, mas estou por aqui. Tá bom? Uma boa palestra a todos. Então, boa tarde a todos. Né? Para mim, é também um prazer enorme poder estar compartilhando, né, saberes, compartilhando ideias e fortalecendo essa luta que eu acredito ser uma luta de todos, que é essa efetivação, né, de uma escola mais inclusiva. E o livro no qual a gente vai conversar e compartilhar saberes dele hoje, ele é justamente mais um mecanismo de luta por essa qualidade, nessa efetivação e na tentativa que a gente pode estabelecer para que temos uma escola mais próxima, mais precisa dela. Especificamente, eu moro no interior da Bahia, um território de quantidade composto por 21 cidades. Em torno de mais ou menos 200 mil habitantes, né, todas essas cidades juntas, cidades eminentemente do interior, e que comportam uma diversidade de atores, né, de um nível complexo, ainda de efetivação dos direitos das pessoas com deficiência no âmbito escolar. Então, eu sou Ednei Messias, eu tenho formação sou pedagogo, sou assistente social, atuo em espaços multidisciplinares, né, de educação inclusiva, na efetivação de terapias e de direito dessas pessoas de inclusão na escola, enquanto psicopedagogo. Também sou profissional de segurança pública, né, do estado da Bahia, e tenho mestrado em educação, e tenho, assim, tem uma luta de efetividade no campo da educação especial. Também tenho uma plataforma de cursos, no qual eu ministro cursos online, focado nas maiores necessidades, no qual eu percebo na minha localidade. E grande parte desses cursos ele é de uso gratuito e focado justamente nas pessoas que estão dentro dos espaços escolares, tentando incluir, por exemplo, os cuidadores escolares, no qual nós vamos discutir por que esse nome, né, como é que saiu esse nome cuidador. Grande parte deles, né, é efetivado para eles cursos gratuitos, porque eles é uma demanda esquecida, invisibilidade, ainda invisível na nossa realidade. Mas, assim, eu agradeço muito vocês, né, por esse segundo fórum, né, também um fortalecimento dessa luta, por ter aceitado o convite de fazer o lançamento desse livro. Né? Esse é o terceiro congresso que eu faço, esse lançamento desse livro, né? E todos eles, assim, tentando levar um pouquinho, né, e aproximar esse nosso ideal, né, ideal de justiça e de equidade para com essas pessoas que durante centenas, né, durante milhares, né, e de dezenas ainda de dias, de séculos, e no tempo histórico, né, que a gente tem uma dívida muito grande com esse público que foi segregado, né, ao longo dos tempos. Então, eu me coloco à disposição, né, assim, para a gente poder sair desse ambiente que nós estamos aqui hoje todos inseridos, sairmos mais, assim, mais cheio, né, de pensamentos de como é que eu posso, no chão da sala de aula, nos espaços educativos, eu posso problematizar, né, práticas e ações que tornem a escola um lugar mais perto,
né, das pessoas que mais precisam dela, né, que é essas pessoas que já chegam na escola em desvantagem, tanto aquele que muitas vezes é perceptível a deficiência, o transtorno, quanto aqueles também que chegam nos espaços escolares que não é aceito a sua diversidade do ponto de vista étnico, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista social, do ponto de vista de tantos e tantos vulneráveis que chegam já, né, estacionados pelo fracasso escolar e que não encontram dentro do ambiente escolar essa escola que enxerga... Boa tarde. Tá muito baixo, será que é meu celular? Renata, é o seu celular, sim. Aqui o áudio tá ótimo, tá? Então, assim, vamos... acredito que ao longo do tempo a gente pode ir debatendo melhor outros conceitos, outras questões, né? Eu acredito que falar de mim, né, nesse momento não seria, assim, o mais importante, mas a gente tentar, né, fortalecer um pouco da discussão, né? Então, eu agradeço muito, né, a aceitação, né, de estar aqui hoje debatendo esse livro, né, tentando tornar ele, né, assim, um impulso para a gente continuar bebendo dessa água que é a inclusão. Então, me coloco à disposição para a gente continuar. Então, assim, a grande pergunta para discutir o livro Cuidador Escolar, primeiro eu gostaria assim de reportar ao termo cuidador, né? O termo cuidador é um termo ainda aqui, nós moramos no interior da Bahia, dentro da legislação brasileira, o termo correto seria profissional de apoio à inclusão na escola, né? Mas ainda aqui se vigora, né, essa nomenclatura de cuidador, né? Porque os Eu estou conseguindo escutar perfeitamente. Não está escutando? Pessoal, vou pedir para vocês desativarem os microfones, por favor. Não liguem os microfones para não atrapalhar a palestra. Então, assim, o termo cuidador, ele nasce da ideia de que as crianças especiais que estão dentro do ambiente escolar, eles necessitam apenas desse olhar de cuidados, desse olhar de zelo, desse olhar de adequação à sua locomoção, né? E ainda é uma luta muito grande nossa para modificar esse termo, mas inicialmente é ainda o que vigora na grande parte das cidades onde nós aqui trabalhamos. E ainda por isso que o tema, ele traz do livro Cuidador Escolar, nessa tentativa de modificação. E, assim, trazer um livro falando sobre cuidador escolar me leva a duas questões essenciais, que foi aquilo que mais me instigou a começar a escrever sobre tal questão. Primeira questão é que quanto mais e mais a chegada de crianças com algum transtorno ou deficiência dentro do ambiente escolar, mais e mais se percebia a chegada também de pessoas para se tornarem pessoas de apoio a esses sujeitos dentro do ambiente escolar, ou seja, o crescimento, né, de forma acelerada desse sujeito dentro da escola, né? E nesse exato momento a gente se percebia um déficit muito grande na formação desses sujeitos. Além do déficit na formação, eles não eram muito bem valorizados. E do ponto de vista prático, muitos deles não conseguiam iniciar e nem concluir o seu trabalho de cuidador. Por quê? Porque dentro dos municípios não existia um projeto de como esses sujeitos deveriam, né, fazer o seu trabalho de cuidados e zelo dentro do aspecto educacional. Aí eu sempre me perguntava, né, como a gente pode ajudar para que eles possam se tornarem sujeitos visíveis, haja vista eles estão trabalhando com sujeitos também que são invisíveis, que são as crianças especiais. E aí o outro ponto era estimular uma reflexão, né, que pudesse dar a esses sujeitos que são os cuidadores o aspecto de visibilidade. Haja vista eles eram apenas uns sujeitos que deveriam estar dentro do ambiente escolar para olhar aquele sujeito que já estava invisível. Então, a gente tinha dois sujeitos amplamente invisíveis dentro do ambiente escolar. Era como se o processo de segregação ainda estivesse presente nesse ambiente. Né? Pode passar.
E aí a problemática, né, que eu crio, que eu comecei a fazer, comecei a fazer essa investigação. Quando eu falo assim que eu iniciei a investigação, é porque 2 municípios em que eu trabalho enquanto profissional dentro de espaço multidisciplinar, automaticamente trabalha diretamente com o olhar, diretamente com a proximidade, né, com esses sujeitos que são os cuidadores. E aí, dentro desse ambiente, eu comecei a investigar, comecei a questionar, comecei a procurar, comecei a visitar esse sujeito nos seus espaços escolares, em suas residências, e indagar esses processos de trabalho e da sua própria execução da atividade frente aos cuidadores, frente às pessoas que estavam lá com deficiência ou com transtorno. E aí eu levantei um seguinte problema: como podemos ampliar essa condição para também atuar na mediação escolar? Ou seja, grande quantidade dos cuidadores estavam dentro do ambiente escolar, cuidando das crianças com deficiência ou com transtornos, apenas dentro do ponto de vista de zelo, cuidado e autonomia, locomoção, do ponto de vista de olhar o sujeito. Mas muitos daqueles cuidadores se indagavam por que eles não poderiam, né, efetivamente, também trabalhar no processo de mediação escolar, no processo do ensino propriamente dito. E aí a gente tem, nesse aspecto interessante, que as legislações que ditam as regras referentes à fundamentação legal diz que o cuidador escolar ou o profissional de apoio, que é o que diz a legislação atual, eles não podem, em hipótese nenhuma, fazer o trabalho de ensino dentro do espaço regular de forma conjunta com o professor, mas apenas em zelo, apenas em cuidados e apenas em locomoção. E aí, esse trabalho do livro é justamente traçar alternativas ou colocar mais uma indagação. Será que não seria possível, né, que esses sujeitos também não pudessem, além de fazer as partes de cuidar, de zelar e de ajudar na locomoção, eles não poderiam também, né, ajudar no processo de atividade pedagógica, ajudar o professor da sala regular também pedagogicamente? Essa é a indagação que a gente vai tentar, né, refletir até o final desse trabalho. Vamos prosseguir? Então, a pesquisa, ela se deu em fontes, né, amplamente nas questões amplamente de bibliografia, e principalmente eu fiz assim, uma navegação histórica de todas as legislações, né, desde das legislações iniciais até a mais atual, né, até a mais atual de 2019, no qual fundamenta, né, esse olhar, né, do ponto de vista legal para a profissão de cuidador escolar ou profissional de apoio, e como ela existe hoje, como ela está dentro do ponto de vista legal, para que a gente possa ter, ao sair desse espaço, a gente ter ciência de como é que nós possamos dar continuidade, né, a esse processo. Pode prosseguir. Então, assim, eu queria traçar um pouquinho dos capítulos, só para a gente poder ter um norte de como é que foi a construção teórica, né, do processo de fundamentação, né, da ideia que é trazida no livro. Então, no primeiro capítulo, eu trago um pouco dessa questão histórica, eu trago um pouquinho, tentando deixar no leitor um pouco dessa sensibilidade, né, que é necessária para quem atua no processo de inclusão escolar. Então, eu faço uma contextualização entre o processo de exclusão escolar, desde o processo da Grécia Antiga, né, até o processo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que é justamente um contraponto, né? Essa reflexão eu faço por achar necessário a gente compreender de onde é que nasceu essa ideia de inclusão e como essas pessoas que hoje estão diante de nós nos espaços escolares, né, como as pessoas, né, que antecederam a ela, como elas eram visíveis dentro desse processo, né, de exclusão, onde a gente tem uma questão, um dado estatístico importante, assim, que até nos faz a gente questionar muito, né, é quando a gente tinha, em Grécia e Roma, a gente tinha, principalmente a cidade de Esparta, que era uma cidade amplamente militarizada, onde as pessoas que lá nasciam, né, principalmente meninos, eles tinham altamente um destino de ser guerreiro.
eles tinham o destino de ser soldado, porque Esparta era a fábrica de soldados militares para guerrear nos processos históricos, né, de luta e de guerras da Grécia. E aí Esparta era questionado o seguinte: e quem nascesse com uma deficiência em Esparta? Qual seria o destino dessas pessoas? Né? E as legislações nos dizem que o destino de quem nascesse com qualquer deficiência era ser jogado no abismo. Né? E aí a gente se pergunta, né, como é que essas pessoas daquela época, o processo de segregação histórico, ele é tão latente. E aí a gente vem trazendo historicamente para os dias atuais, e a gente vem percebendo que mesmo hoje, com tantas legislações, a gente ainda tem e encontra escola com espaços segregados, com espaços que ainda deixam espaços exclusivos para que essas pessoas possam estarem juntas, mesmo com a legislação dizendo que todos devem estar em espaços regulares, convivendo uns com os outros. Então, nesse primeiro capítulo, eu trago um pouco dessa reflexão, né, de fazer um contraponto dessa reflexão de exclusão social dessas pessoas, relacionando com esse aspecto dessa educação especial, nessa perspectiva inclusiva, né, que chega diante de nós como uma ideia, uma possibilidade de efetivação dos direitos. Né? Pode prosseguir. No segundo capítulo, eu trago assim, a ideia, por acreditar, né, e por perceber que muitos dos cuidadores escolares que estão dentro do ambiente escolar, fazendo o trabalho de mediação, né, de cuidados e zelo dessas crianças, eles muitas vezes não compreendem os marcos de desenvolvimento de cada criança. E aí eu trago um capítulo para entender que é necessário também que isso faça parte da formação deles, né? Ou seja, entender os marcos de desenvolvimento, entender como, em cada fase, como que cada criança deve proceder, deve pertencer a um determinado espaço de desenvolvimento, é necessário como condição, né, como condição de formação desses sujeitos que lidam com cada fase da vida de cada sujeito. Por isso que eu acredito ser também pertinente, ser relevante a gente estudar Piaget, trazer Piaget, né, para essa reflexão, né, desse desenvolvimento cognitivo, dos marcos de desenvolvimento dessas crianças que chegam dentro do espaço escolares, muitas vezes com a idade mental, né, dentro de uma idade mental e uma idade cronológica em outra idade cronológica. Ou seja, a gente percebe um descompasso muito grande e muitas vezes os cuidadores não têm essa visão de muitas vezes uma criança que muitas vezes tem uma deficiência intelectual que tem 10 anos de idade, mas o cérebro opera com 6 e fisiologicamente ela está com 11. E o cuidador precisa compreender esses dois aspectos, né, que é também interessante, para que também não seja injusto na hora, né, de lidar e na hora de apoiar esse sujeito com deficiência. O terceiro capítulo. O terceiro capítulo eu faço um segmento, né, do capítulo 2, que é falar da importância, né, do entendimento do desenvolvimento cognitivo, dessa compreensão, que é mais uma questão que eu percebo de um déficit muito grande dos cuidadores, que é de compreender. Eles chegam dentro do espaço escolar como alguém que vai apoiar uma criança com deficiência ou com transtorno, mas ele não entende do nível de desenvolvimento daquele sujeito. Quais foram, muitas vezes, os percalços que ele passou desde o seu processo gestacional até agora. E eu falo dessa importância de ele estar lidando com o sujeito com deficiência, mas que ele entenda, que ele compreenda, né, compreenda todo o histórico de vida daquele sujeito, até para ter o seu nível de sensibilidade, o seu nível de cobrança e o seu processo de afetividade, ele se dar mais quando o sujeito que é cuidador escolar de criança com deficiência ou com transtorno, ele compreende, né, todas as suas angústias, todos os seus percalços historicamente, né, desde a gestação até o momento em que ele se encontra dentro do ambiente escolar. Então, a importância desse olhar sobre o desenvolvimento de cada criança é também uma das questões que eu percebi que estava em déficit naqueles cuidadores que chegavam dentro do ambiente escolar. E por isso eu coloquei também como um capítulo decisivo também nessa formação. O capítulo 4, eu já começo a desenhar
a desenhar e trazer para o leitor o que é o cuidador escolar, né? Quem é ele, né? Quem é esse cuidador dentro do ponto de vista daquilo que existe de algo escrito, porque nós temos muita pouca coisa escrita sobre o cuidador escolar. Assim, usando esse termo cuidador escolar, a gente tem pouquíssimas coisas. A gente tem algumas questões escritas sobre o termo cuidador, mas cuidador escolar a gente tem pouquíssimas questões. Então, eu coloco inicialmente no primeiro capítulo, tento trazer um desenho de quem é ele, do ponto de vista das legislações que nós temos, né, dentro do nosso país. Capítulo, a sequência? Na mesma sequência da discussão da fundamentação teórica de quem é o cuidador, a gente já traz também a ampliação, essa discussão dessa necessidade da gente ampliar o perfil profissional do cuidador escolar, que amplamente se encontra apenas em zelo, cuidados, ajudar na locomoção, na higiene, nesse processo mais de autonomia do sujeito, também para ampliar para o processo também de ampliar a formação, também para que ele possa atuar na mediação escolar, na mediação pedagógica, atuando nos processos de formulação, né, junto com o professor regular, né, de articulação daquilo que o professor está lecionando, né, para ele, para que o cuidador também possa dar seguimento dessa atuação dentro da própria sala regular ou fora dela, ou seja, ampliar essa possibilidade de que ele possa também ser, né, um mediador escolar, haja vista a legislação até o momento atual, ela diz que o cuidador ele pode apenas atuar nas questões de locomoção, higiene, né, e nessas questões referentes a zelo, cuidados, mas o ensino ainda é podado do ponto de vista da legislação. Porém, o livro ele indaga que os municípios podem, né, fazer esse processo de formação, né, como uma alternativa, como uma ampliação, né, dessa função do cuidador escolar. E nesse processo, se, por exemplo, em alguns municípios, que já existem municípios, que eu fiz pesquisa, no mínimo, eu fiz pesquisa em 3 municípios, né, Amapá, Roraima, já existem cidades em que já fez, né, editais para cuidador, não mais para cuidador escolar, mas para mediador escolar, já nessa perspectiva de que ele apenas não ficasse na tarefa de zelos e cuidados, higiene, mas que também ampliasse para que dentro da sala regular, junto com o professor, ele pudesse participar do planejamento da própria escola, que ele tivesse acesso ao projeto político-pedagógico da escola e que ele pudesse, junto com o professor da sala regular, planejar atividades pedagogicamente que pudesse contribuir de forma decisiva, não mais apenas para a autonomia do sujeito, mas também para a autonomia pedagógica do ensino, ligada à questão das letras, números e outras questões que são necessárias e que são pertinentes ao processo também pedagógico. E o último capítulo que trata o livro, ele traz que eu percebi, assim, no contato direto com os cuidadores, que há uma dificuldade muito grande, por exemplo, um cuidador que ele trabalha diretamente com uma criança que é deficiente visual, que é deficiente visual, que é cego totalmente, né? Então, ele entende que ele está diante daquele sujeito apenas para permanecer nele, né? Permanecer nele apenas focado nas questões referentes a zelo, cuidado, ajudar no processo de locomoção, e que não é preciso compreender que cada deficiência existe um trato, existe uma abordagem, existe uma forma de como o cuidador deve se portar diante do sujeito, para que ele não possa se sentir, né, um sujeito que não seja capaz. Aí eu trato nesse outro capítulo como deve ser o suporte escolar,
né? Haja vista o cuidador já nesse processo de mediação também, como é que ele pode atuar como suporte escolar diante das crianças, diante de adolescentes e jovens com deficiência visual, né? E com deficiências físicas, né? E aqueles com deficiências auditivas, e aqueles com deficiências intelectuais, que, na realidade, para nós aqui do interior, é a grande maioria. Como o cuidador, como esse profissional de apoio, ele pode atuar efetivamente diante desse sujeito, né? Então, assim, os capítulos do livro, ele traz um panorama, desde os aspectos históricos, trazendo essa questão da exclusão, até chegar nesse processo onde a gente discute a questão da fundamentação teórica, ampliando para a necessidade de quem é o cuidador, a possibilidade dele se tornar um mediador escolar, ampliando também as possibilidades da sua atuação na escola e de ajudar na efetivação da inclusão, e concluo no último capítulo trazendo para a questão do cuidador a necessidade dele entender como ele deve fazer o seu suporte, o seu aporte, né, em cada área, né, da deficiência ali percebida, né? Então, eu gostaria, assim, de trazer, para que isso é muito importante, a gente tem, e eu vou tentar ser breve nessa questão para não ficar fazendo leituras, né, para não ficar um pouco chata essa questão, mas, assim, dentro da fundamentação teórica, eu me reportei a olhar a legislação brasileira existente sobre esse ator que é o cuidador escolar. Então, a gente tem lá na CBO, né, que é a classificação brasileira, né, de ocupação, que está dentro do Ministério do Trabalho, que ele, quando não existe a profissão ainda fundamentada, aprovada dentro da esfera nacional, então ela é tida como uma ocupação. Então, o cuidador hoje, ele é como uma ocupação. Ele não existe legislações ainda, né, que a fundamenta. Então, a gente tem, em 2002, a CBO estipulou o termo cuidador formal. Aí, ainda não existia uma nomenclatura, né? Aí, depois, em 2008, com a educação nessa perspectiva inclusiva, essa política nacional, se começa a usar o termo cuidador, né, lá dentro, para referenciar alguém que estaria dentro da escola para atuar, né, nesses cuidados das pessoas que estariam naquele período ingressando às salas regulares. E em 2009, onde se efetua, né, a primeira diretriz, que era a diretriz operacional do atendimento educacional especializado, que é justamente a prática, tentar colocar na prática aquilo que a política nacional dizia, aí já começa a dizer o que é que o cuidador faria lá, né? Então, ele já sinaliza que ele seria um apoio profissional, né, principalmente nas atividades de higiene e locomoção, somente essas duas atividades, alimentação, higiene e locomoção. Numa sequência, a nota técnica, na sequência de 2010, ele já fortalece, né, aquilo que em 2009 se dizia, né? Ele já diz que esse nome cuidador, ele já começa a retirar o termo cuidador, e ele começa a colocar o nome profissional de apoio a alunos com deficiência. E aí ele fortalece, dizendo que eles têm que ter atenção a cuidados pessoais de alimentação, higiene e locomoção. Continua ainda focado ainda nos aspectos da falta de autonomia funcional desses sujeitos. E aí, em 2010, nessa continuação, entende-se que nesse exato momento aí, a lei foi bem taxativa, que ainda foi a nota técnica, que tenta regulamentar qual é realmente a função desse profissional de apoio. Ele aí diz muito bem claro que o público-alvo, né, desse realmente nesse aspecto de locomoção, de cuidado, de higiene, e que não poderia atuar, né, esse profissional não poderia atuar de forma diferenciada nas questões referentes ao ensino, mesmo que o professor solicitasse. Então, era vedado a esse profissional a atuação nos aspectos de ensinar, nos aspectos de uma questão altamente pedagógica, né, da formação do aluno. E aí, assim, a gente tem, em 2012, a Política Nacional da Proteção de Direitos, né, da pessoa com transtorno do aspecto autista,
né, que aí, nesse exato momento, há, assim, a formatação. Coloca-se como se fosse quase obrigatório. Todo autista, automaticamente, ele precisaria de um profissional de apoio para atuar junto com ele nos processos, né, de locomoção, de higiene, e essas questões referentes, né? Lembrando que a própria legislação, ele deixa bem claro que a busca por um profissional de apoio, mesmo a legislação de 2012 do autista, ele não era automático. Automático seria para aquele que demonstrasse no ato ali que realmente os seus processos funcionais de autonomia estivessem muito em déficits. Mas aquele autista que ele automaticamente, vamos dizer assim, um autista no nível 1, né, que anteriormente falava de síndrome de Asperger, então, aquele autista que ele fosse de alto rendimento, então é preciso se repensar a necessidade de um cuidador para não diminuir, né, os processos de autonomia já conquistado em casa, né, e que muitas vezes o apego exacerbado do cuidador, do profissional de apoio à criança que ele cuida, que ele zela, o apego efetivo é tamanho que muitas vezes ela cria uma dependência e vai perdendo os níveis, né, de funcionabilidade, os níveis de autonomia já conquistados. Então, por isso que não é automático ainda, quando se tem um autista na escola, a busca por um profissional de apoio ainda não é automático, é preciso, necessário se perceber se os déficits percebidos na funcionalidade, os déficits da autonomia, se são necessários. Então, a gente tem, em 2014, né, o projeto do Senado, uma legislação que alterou naquele dado momento as questões referentes à legislação de 96, LDB 96, né, que ao educando com deficiência será assegurada a assistência de cuidador nos estabelecimentos de ensino. Então, há uma modificação, né, altera essa questão, né, ele faz uma alteração nisso aí, que existia o termo, né, em 2000, o termo era cuidador, se altera para profissional de apoio. E nessa questão, ainda se diz que a ocupação do cuidador escolar caracteriza-se pelo serviço de auxílio prestado no âmbito de instituição de ensino a educandos com deficiência, considerar assim qualquer limitação, ainda que temporária, que os impeça de realizar tarefas básicas da vida diária. Aí, assim, essa legislação ela vem fortalecer aquilo que eu mencionei, né, na legislação de 2012, que estava, né, na legislação da pessoa, do direito da pessoa autista. E aí, assim, ela vem fortalecer e dar um caminho para isso, né? E aí, assim, numa sequência, nesse mesmo projeto de 2014, ele já determina, né, que o nível, que deveria ter nível técnico, formação nível técnico, né, que teria que ser nível técnico, teria que ser enfermagem ou um curso técnico em cuidados. E teria que ser por uma jornada de 40 horas. Essa jornada de 40 horas, ela deveria ser um piso salarial, né, era estipulado um piso salarial fixo em 70%, 75% do piso nacional, né, dos professores. Aí sim, começa nesse dado momento, né, toda a categoria, né, de professores, grande parte dos sindicatos de professores começa assim a indagar junto aos senadores essa questão, né, de como seria justamente isso, né? E aí houve muita discussão, houve muita reflexão sobre assim como seria, como isso poderia atingir, né, os repasses da educação, como isso poderia atingir os percentuais de aumento significativo do piso nacional dos professores. E essa foi uma legislação que ficou por muito tempo, né, barrada, né, no Congresso Nacional, e que infelizmente não foi à frente, justamente porque se pretendia dar ao profissional de apoio um status funcional, né, muito próximo, bem próximo da atuação pedagógica do professor, mesmo com salário menor, mesmo com a carga horária menor, mas infelizmente houve uma cobrança muito grande, né, de vários setores ligados aos sindicatos e que muitas vezes emperrou em alguns aspectos, né? E vamos dar sequência para a gente ver uma questão importante que eu tenho no próximo slide.
Aí, assim, com esse projeto, ele dando uma parada, em 2006, como percebeu que não poderia aprovar, né, naquela modalidade, né? Ou seja, em 2006 se aprova um projeto muito próximo, mas se aprova a profissão de cuidador, retirando todas aquelas questões, né, salarial, todas aquelas questões de carga horária, todas aquelas questões de formação técnica, e se aprova um projeto em 2006, né, a Câmara aprova um projeto em contraponto, né, da profissão de cuidador de pessoa idosa, de cuidador de pessoas infantil, né, de criança, nesse campo, cuidador de pessoas com deficiência e cuidador de pessoas com alguma doença rara, né? Ou seja, se aprova dando apenas uma nomenclatura para um tipo de profissão, que isso o Congresso faz. Aí, numa sequência, esse projeto de lei de 2016, após ele ser aprovado no Congresso Nacional, ele vai em 2019, né? Agora em 2019 ele foi levado para o Congresso Nacional, para o Congresso, e após a aprovação, ele recebeu o veto em julho de 2019, né, o veto presidencial, por uma questão de inconstitucionalidade, por uma questão referente que poderia ter problemas com o erário público, né? Isso é o que existe como resposta, né, da Previdência Nacional. E aí, desde 2007, que esse projeto de cuidador escolar, esse projeto de profissional de apoio no âmbito de trabalho na escola, ele se encontra emperrado, né, desde o ano 2007. Ele está em processo de regulamentação. E aí, em julho de 2019, com o veto do presidente da República, né, ou seja, foi jogado para os municípios, para os nossos municípios, assim, a responsabilidade, né, de criar projetos municipais, criar editais municipais que pudessem incluir esses sujeitos, né? Haja vista, eles adentraram os espaços da escola e que muitos educadores, muitos pensadores da educação inclusiva que acreditam que eles não podem mais sair de lá. Haja vista, eles trouxeram uma empatia muito grande e que eles conseguem dar muita coisa assim, de validade do ponto de vista da luta pela inclusão.